Olá, estudante do estado do Paraná, do Brasil e do mundo, seja muito bem-vindo à nossa aula de Geografia para o 9º ano do ensino fundamental. Eu sou o professor Andrew e junto comigo temos aqui o Val, nosso intérprete de Libras. Olá, Val, tudo bem com você? E nós dois, o Val e eu, vamos levar até você um pouquinho da geografia, vamos apresentar para você um pouquinho desse conhecimento tão importante para a compreensão do mundo. E já que estamos falando na compreensão do mundo, nesse conhecimento que nós vamos levar até você, confere na tela os nossos objetivos para a aula de hoje. Analisar os principais conteúdos relacionados a clima e também caracterizar as principais mudanças climáticas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre elementos do clima, sobre mudanças climáticas e sobre a importância dessas mudanças climáticas para a nossa vida. E aqui, eu já trago para você aqui a definição de tempo e clima. Quando a gente está falando em tempo, em previsão do tempo, nós estamos falando algo relacionado à meteorologia, que é a ciência responsável por realizar estudos das condições atmosféricas momentâneas e ainda realizar previsões de como estarão as condições atmosféricas nas próximas horas ou nos próximos dias. E aí nós percebemos a meteorologia principalmente na previsão do tempo. Se você olhar esse mapa que você está vendo do lado direito da sua tela, você consegue perceber ali o estado do Paraná e alguns símbolos ali que estão indicando para você as condições climáticas, as condições de tempo que ocorrerão naquele dia. Diferente de quando a gente fala em clima. Quando estamos falando do clima, estamos falando das condições meteorológicas observadas ao longo de um período de mais de 30 anos. Começam-se a observar padrões climáticos. Se observarmos a região do Primeiro Planalto Paranaense, onde temos a capital do estado do Paraná, Curitiba, percebe-se que nos meses de junho e julho nós temos ali os períodos mais frios do ano e que ao longo dos anos é nesse período que temos as menores temperaturas, inclusive com a ocorrência de geadas. Por mais que entre um e outro ano hajam momentos mais quentes e mais frios, observa-se que o padrão climático de Curitiba é de dispor, nos meses de junho e julho, das menores temperaturas, inclusive com geadas. Aqui na tela eu também coloco para você que clima é o conjunto dessas condições atmosféricas observadas ao longo de vários anos e que as mudanças climáticas elas estão associadas à variação do clima em escala global, escalas regionais ou ainda escalas locais ao longo do tempo. Então, este padrão climático que existia, ele passa a sofrer algumas alterações. E essas alterações podem ser em função de processos naturais ou ainda da intervenção humana. A exemplo do que você pode ver aqui, nós temos aqui, podendo ser de processos naturais ou decorrentes da ação humana. Então, são essas condições que vão influenciar nas variações do clima. E agora aqui para você, nossa primeira atividade. Mudança climática refere-se à variação do clima em escala global ou dos climas regionais da Terra ao longo do tempo. Mas, afinal de contas, o que é clima? O que você acha que é clima? Anota no seu caderno que a gente volta daqui a pouquinho.
Muito bem, vamos conferir aquilo que você colocou no seu caderno, se está próximo com aquilo que eu vou apresentar para você agora. Dá uma olhada aí, ó. Clima é o conjunto das condições atmosféricas de uma região observada ao longo de vários anos. Então, quando a gente está falando do clima, a gente estuda um padrão meteorológico observado ao longo de 25, 30 anos ou até tempos maiores a partir da disponibilidade de informações. Quando a gente fala nesses fenômenos climáticos, nessas mudanças do clima, a gente acaba encontrando alguns conceitos ali, o conceito de aquecimento global e o conceito de efeito estufa ali muito presentes. Muitas vezes sendo inclusive tratados como sinônimos, como palavras que significam a mesma coisa, mas isso não condiz com a realidade. E é para isso que eu apresento para você aqui, ó, a ideia de efeito estufa, que é o fenômeno responsável pela conservação do calor emitido pelos raios solares na superfície terrestre e faz com que haja uma pequena amplitude térmica entre a variação de dias e noites. O que significa o efeito estufa? A radiação solar que é emitida pelo Sol, uma parte significativa dela atravessa as camadas da atmosfera e atinge a superfície. Uma pequena parte dela acaba sendo refletida ou filtrada pelas camadas da atmosfera, incluindo a camada de ozônio. O que vai acontecer então? O calor do Sol que atinge a superfície terrestre, a atmosfera retém esse calor durante toda as 24 horas do dia. Então o que vai acontecer? Durante o dia, a radiação do Sol ela chega e atinge a superfície terrestre. Durante a ausência de Sol, durante o período da noite, esse calor está armazenado aqui. Então fazendo com que esta área conserve temperatura, fazendo com que não haja uma grande diferença de temperatura entre os dias e as noites. Caso o nosso planeta não tivesse uma atmosfera, o que aconteceria? Nós teríamos durante o dia temperaturas extremamente elevadas, inclusive raios que são extremamente nocivos, como raios ultravioleta, atingindo a superfície terrestre durante o dia, resultando em temperaturas superiores a 150 graus, e na ausência de luz solar na noite, a temperatura cairia bruscamente para temperaturas inferiores a 100, 150 graus, resultando em uma grande amplitude térmica. A exemplo do que acontece na Lua, que não dispõe de atmosfera. Então, é a atmosfera e o efeito estufa que possibilitam que haja vida no nosso planeta. Agora, quando falamos em aquecimento global, estamos falando no aumento da temperatura média do nosso planeta. Quer dizer que o nosso planeta está aquecendo, está ficando cada vez mais quente. E esse processo de aquecimento global, que consiste no aumento das temperaturas do nosso planeta, ele pode ter fenômenos, pode ser consequência de processos naturais, mas também potencializado pelo ser humano. Quando a gente fala nesses fenômenos naturais, a gente pode pegar como exemplo o período de glaciação, aonde na história geológica do nosso planeta, em determinado momento, a superfície dele esteve coberta de gelo. Porém, com o passar do tempo, houve um aumento da temperatura que promoveu o degelo da superfície terrestre. Mas também sabe-se que a ação humana principalmente a partir da Revolução Industrial, com a emissão de gases poluentes, houve um avanço na poluição. E esse aumento da poluição também contribuiu para o aquecimento global e o aumento da temperatura do nosso planeta. A gente vai perceber algumas consequências do aquecimento global, furacões, ondas de calor, enchentes e secas, elevação dos níveis dos oceanos, além de comprometimento da biodiversidade. Pois algumas espécies de animais e vegetais adaptadas a uma condição climática, quando começam a sofrer com as mudanças climáticas, muitas vezes não conseguem se adaptar. E ao não se adaptarem, acabam morrendo, podendo entrar em extinção. E aí comprometendo todo um equilíbrio da biodiversidade. E olha aqui na tela o que está aparecendo para você agora, ó. Nossa atividade. Sabendo que aquecimento global e efeito estufa não são sinônimos, não significam a mesma coisa, defina aquecimento global. Afinal de contas, o que é aquecimento global? Anota no teu caderno que a gente volta daqui a pouquinho.
Muito bem. Olha aí no teu caderno se aquilo que eu vou apresentar para você aqui está de acordo com o que você colocou no seu caderno. Dá uma olhadinha aqui, ó. Consiste no aumento da temperatura média do planeta Terra, que prejudica a vida na Terra e possui causas naturais que são potencializadas pela ação humana. Então, é o aumento da temperatura do nosso planeta que pode influenciar a vida do nosso planeta e que, além de causas naturais, também é potencializada pelo ser humano. Mas, além do aquecimento global, existem outras condições, outros fenômenos climáticos, outras alterações no clima que vão comprometer e vão influenciar a vida. Dá uma olhada aqui, ó, a inversão térmica, que ocorre quando o ar frio, que é mais denso, é impedido de circular por uma camada de ar quente, menos denso, provocando a alteração na temperatura. O que significa isso? Olha para essa imagem aqui, ó, que você está vendo do lado direito da sua tela. Tem duas imagens, o fluxo normal e a inversão térmica. No fluxo normal, ó, nós temos o ar quente e à medida com que ele vai subindo para as camadas mais elevadas da atmosfera, ele vai se dissipando e ele vai se resfriando. Quando nós temos a inversão térmica, o que acontece? Uma camada de poluentes e de ar quente fica alojada nessa região aqui da atmosfera, ó. E aí o ar quente que vai precisar subir, começa a subir, atinge essa camada de gases e de ar quente e fica confinado aqui, ó, resultando num aumento dessa temperatura, impedindo essa circulação e dissipação natural do calor para as camadas mais elevadas, fazendo com que assim se resfrie. Então, é um fenômeno que também está associado à ação humana. Mas também, ó, nós temos as ilhas de calor, que também estão relacionadas com a inversão térmica. Por quê? Como essa poluição, todos esses gases que são lançados ali na atmosfera, eles vão se alojar nessas camadas superiores, nós também percebemos que toda aquela região, aquele centro urbano, onde ocorrem as ilhas de calor, elas vão ter temperaturas mais elevadas do que o seu entorno. Que é isso que você consegue ver aqui, ó, que é justamente o nome que se dá a esse fenômeno climático que ocorre principalmente nas cidades com elevado grau de urbanização. E nessas cidades a temperatura média costuma ser mais alta do que o seu entorno. E além da ilha de calor, nós temos também a chuva ácida, que todos esses poluentes, todos esses gases, essas substâncias que são emitidas, são enviadas para as camadas mais elevadas da atmosfera, elas vão se condensar juntamente com as gotículas de água que estão em suspensão. E aí o que vai acontecer? Quando ocorrer a precipitação, nós temos a chuva caindo, juntamente com essa chuva nós vamos ter uma grande carga de poluentes caindo. E esses poluentes que foram enviados por nós para as camadas elevadas da atmosfera, muitas vezes eles realizam ligações químicas e reações na atmosfera. E quando atingem a superfície, tem um teor de acidez muito maior. E o que essa acidez ela vai fazer? Olha essas imagens aqui, ó. São duas estátuas, são na verdade a mesma estátua, aonde ela foi fotografada em um momento, e aí o que aconteceu? Ela ficou exposta à ação dessa chuva ácida. Então toda essa água com esses poluentes foram caindo sobre essa estátua e foram fazendo o quê? Foram desgastando essa estátua. Vale destacar que é uma estátua feita de um material rochoso, então é uma estátua sólida, que exposta à chuva com esses poluentes, ela teve um desgaste muito grande. A gente percebe também a ação da chuva ácida quando veículos que ficam estacionados em local descoberto, o teto, o capô desses veículos também tem a sua pintura danificada de forma muito mais rápida do que naturalmente ocorreria em função desses poluentes que ali se alojam e comprometem a pintura do veículo. E agora que a gente falou de tudo isso aí, chuva ácida, ilha de calor, olha a nossa atividade aí na tela, ó. Na geografia, ilha refere-se a uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Qual é a relação deste conceito com a ideia de ilhas de calor? O que ilha tem a ver com ilha de calor? Pensa aí, anota no seu caderno que a gente volta daqui a pouquinho.
Olha só, fez a análise aí do ilha de calor, ilhas, conseguiu fazer essa relação? Colocou no teu caderno? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Assim como ilhas são porções de terra cercada por água de todos os lados, nas ilhas de calor o que a gente percebe? Percebemos uma área com temperatura maior cercada por áreas de temperatura mais baixa. Então é a mesma ideia, se uma ilha é uma porção de terra cercada por água de todos os lados, quando a gente está falando em ilha de calor, eu tenho uma área central com uma temperatura mais elevada do que todo o seu entorno. Continuando aqui, esta elevação da temperatura ocorre principalmente nas áreas urbanas, ocorre nas cidades. E ocorre por quê? Por causa da emissão de gases poluentes, por causa de fenômenos que vão estar ali contribuindo para o aumento dessa temperatura. Os gases são emitidos pelos veículos e outros tantos elementos que vão contribuir para o aumento da temperatura do nosso planeta e resultando nessas ilhas de calor. O que foi tratado nessa aula de hoje? O que você compreendeu do que a gente falou aí? Vamos fazer uma revisãozinha aí para a gente ter tudo bem organizado aí. Olha aqui, nós falamos sobre fenômenos causadores das mudanças climáticas e suas consequências. Então a gente falou sobre fenômenos climáticos, a gente falou das mudanças do clima, efeito estufa, aquecimento global. A gente tratou desses assuntos aí que são de fundamental importância para a geografia, para a compreensão do mundo em que nós vivemos. Então, nessa nossa aula de hoje, quero muito agradecer a você pela sua participação, pelo seu envolvimento, a sua família que está participando, enfim, quem estiver aí junto com você assistindo a nossa aula. Ao Val, muito obrigado, Val, e a todos um forte abraço e até a próxima aula.